Êxodo capítulo 20, a partir do primeiro verso. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos nesta manhã, Senhor, desejosos de ouvir a sua voz, a sua palavra. Fale conosco. Perdoa-nos qualquer pecado neste momento, Senhor, por Cristo, seu Filho. E abre o nosso coração, pela sua graça, para receber a palavra. Abre este estudo, este verso, este mandamento para nós sobre a guarda deste dia especial, Senhor, para nós compreendermos e vivermos e sermos grandemente abençoados. Seu nome ser glorificado. Em nome de Jesus, nós pedimos a sua graça e damos graças. Amém. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Hoje, irmãos, nós vamos, pela misericórdia de Deus, começar a continuar o estudo do 4º mandamento, só que lendo o Catecismo Maior. Nós estamos lendo 2 catecismos no estudo destes mandamentos, o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior de Westminster. E eu deixei para vocês no grupo as 2 perguntas que nós vamos estudar hoje, as 2 perguntas e respostas que nós vamos estudar hoje com a graça de Deus. E deixei também os versículos. Então, se vocês puderem acompanhar, né, acompanhe. Se não puder acompanhar, ouçam, né, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu já coloquei lá no grupo, vocês podem acompanhar pelo celular se desejarem. Então, nós temos 2 perguntas para nós estudarmos hoje aqui. A pergunta 115, que é a pergunta mais básica, né? Que é qual é o 4º mandamento, e a pergunta 116, o que se exige no 4º mandamento. Então, vamos estudar, meus irmãos, hoje, com a graça de Deus, essas 2 perguntas. Bom, qual é o 4º mandamento? Na versão que está no nosso texto, é um pouquinho diferente da nossa versão, mas é a mesma coisa, né? Umas palavras diferentes que aqui o anúncio deste mandamento. Eu vou ler de novo como está no Catecismo Maior. O 4º mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Eu queria, irmãos, antes de nós entrarmos na exigência da pergunta 116, que diz o que se exige, né, no 4º mandamento, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o próprio verso, de versos 8 aos versos 10, que está aqui, do Êxodo capítulo 20, né, que diz assim, vamos meditar rapidamente em cada parte aqui deste mandamento. Primeiro, ele diz, lembra-te de santificar o dia de sábado, né? Então, ele diz assim, olha, não se esqueça de santificar o sábado, lembra-te de santificar o sábado. Sábado é esse dia especial, então. Como é que nós devemos santificar o sábado? Ele diz o seguinte, trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. Então, a primeira coisa para a santificação desse dia é realmente separar este dia, né? De forma que os outros dias eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer, mas não neste dia. Então, essa é uma maneira de santificar, separar este dia. Então, em primeiro lugar, dedicar tudo o que eu tenho para fazer nos outros dias da semana. Mas esse dia, especialmente, eu devo separá-lo para quê? Veja que a Bíblia diz aqui claramente. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Então, este dia eu vou dedicar para o Senhor, meu Deus. Então, vejam como é que está bem claro, na verdade, não tem nenhuma dificuldade de entender. Os outros dias eu vou dedicar ao meu trabalho, às demais tarefas, todas as tarefas, enfim, do cotidiano, mas este dia eu vou dedicar ao Senhor, meu Deus. E aí ele especifica mais, que nesse dia existe então, já que eu dedico ao Senhor, meu Deus, eu não vou fazer obra alguma dos outros dias. Ele diz assim claramente, não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem o teu servo, nem a tua filha, nem tu, nem o teu filho, pulei aqui, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Então, o ato de santificar este dia é como? É que nos outros dias eu faço tudo o que eu tenho que fazer, conforme está aqui nessa tradução, tudo o que tens para fazer, conforme está na ACF, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, né? Então, tudo que eu tenho para fazer, ou toda a minha obra, eu faço nos 6 dias. Agora, o 7º dia, o dia do Senhor, eu dedico para o Senhor. Portanto, se eu faço todas as obras nos outros dias, nesse dia, eu cesso essas obras. Eu não vou praticar essas obras, porque este dia eu vou praticar um certo outro tipo de obra, que é de respeito ao Senhor, diretamente ao Senhor, é o sábado do Senhor. Então, nem eu vou fazer e nem eu vou, dentro daqueles que estão debaixo de minha autoridade, nem eles vão fazer, né? Então, veja que o mandamento diz assim, nem teu filho nem tua filha, porque os filhos estão debaixo da autoridade de quem? Dos pais. Nem o teu servo e a tua serva, porque os servos e as servas estão debaixo da autoridade de quem? Do Senhor. Nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque esse peregrino naturalmente trabalha para ti, depende de ti, então também ele está debaixo da tua autoridade. Então, todas as pessoas, não somente eu, mas as pessoas que estão debaixo da minha influência, da minha autoridade, eu devo promover para que elas também guardem esse dia. Então, aqui é o mandamento do Senhor. Então, até aqui, eu estou só mostrando que está no mandamento claramente. Aí depois ele dá um motivo, por último. Por que eu devo guardar especificamente este dia
que no Antigo Testamento, como nós vamos ver daqui a pouco, era o 7º dia. Por que eu devo guardar especificamente esse dia? Veja o final do mandamento. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor o abençoou o dia 7º e o santificou. Então, meus irmãos, o motivo de eu fazer isso é porque exatamente neste dia o Senhor completou a sua obra da criação, descansou, santificou, abençoou este dia. Então, eu devo fazer isso em rememoração, em memória, em lembrança deste fato, que Deus é o Criador de todas as coisas e, portanto, é o meu Criador também. Né? Nós vamos ter a oportunidade de explicar melhor ainda essas coisas aí. Mas vejam, irmãos, então, vamos relembrar o que nós aprendemos aqui só na leitura do mandamento. Eu devo me lembrar deste dia para santificá-lo. Este é o mandamento em si, né? O mandamento de forma mais assim simples é: lembra e santifica esse dia. Agora, como santificar? Bom, santificar de que forma? Eu vou trabalhar e fazer toda a minha obra nos outros dias, mas esse dia eu vou dedicar para Deus. E se eu dedico para Deus, as outras obras eu não faço. E outra coisa, não somente eu não faço, mas também eu vou, vamos dizer assim, na minha responsabilidade, todos aqueles que estão na minha responsabilidade, eu também vou promover que eles também não façam. E, por último, por que eu devo fazer isso? Porque nesse dia é o dia da criação. É o dia que Deus criou. Tá? Então eu queria que os irmãos guardassem isso, tá bom? Não esqueçam isso, porque é muito importante para nós entendermos o mandamento. Então, santifica o dia, lembra de santificar. Como santifica? Deixando de fazer as coisas, fazendo tudo o que tem que fazer nos outros dias, mas nesse dia para de fazer essas coisas e dedica ao Senhor. Promove para que todos aqueles que estão dentro da tua responsabilidade também guardem o dia. E por último, qual o motivo? Porque esse é o dia da criação. Então, este é um mandamento que está em Êxodo, conforme está em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 8 ao versículo 11. Agora, meus irmãos, vamos para a pergunta 116. Que se exige no 4º mandamento? Que se exige no 4º mandamento? Resposta. No 4º mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra. Né? Então, vamos colocar aqui qual é a essência deste mandamento. O 4º mandamento se exige que todos os homens, observem, todos os homens. Este mandamento, ele faz parte da lei moral de Deus. Os 10 mandamentos, vocês sabem que nós já explicamos aqui na igreja várias vezes, em várias ocasiões. Existem 3 tipos de lei no Antigo Testamento: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Né? A lei moral é aquela lei que está expressa nos 10 mandamentos e que expressa, meus irmãos, a vontade de Deus santa, justa, para toda a humanidade, sem exceção. E que não passa. É uma lei perpétua, é uma lei que não termina, que não tem prazo de validade, mas ela vale para toda a humanidade e para todos os tempos. Né? Então, essa é a lei moral de Deus. Essa é a definição de lei moral de Deus. Né? Então, qual é a outra lei que eu falei? É a lei cerimonial. Essa lei cerimonial são as leis do culto do Antigo Testamento, que eram as orientações de Deus para como fazer aquele culto. Envolvia o templo, envolvia os sacrifícios, envolvia o sacerdócio, todos aqueles complexos, vamos dizer assim, procedimentos que tinham ali. Né? Essa lei cerimonial era tipológica, ou seja, ela
apontava para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, quando veio Jesus, como ela era tipológica, ela apontava, ela era uma promessa. Veio Jesus, ela se cumpriu em Cristo e ela não precisa mais continuar. Ela cumpriu o propósito dela. Então, é como eu dizer para vocês, assim, eu colocar para vocês da seguinte maneira: olha, fica olhando ali o relógio, quando ele der, ali são 15 para as 10 ali naquele relógio, quando ele der o ponteiro do minuto, chegar exatamente ali, que for 10 horas, você fica olhando. Se você ficar olhando, você vai ver alguma coisa acontecer ali naquele relógio. Se eu dissesse isso, você ia ficar olhando e você ia esperar. Agora, estou só ilustrando, tá, irmão? Aí, quando chegasse ali 10 horas, acabou. Eu não vou ficar mais olhando, porque eu já vi o que aconteceu, né? Então, Deus está dizendo assim, olha, fiquem cumprindo essas ordens cerimoniais, essas leis cerimoniais, até se cumprir o que elas significam, para onde ela está apontando. Aconteceu, ocorreu, acabou, ela não tem mais validade. Por isso que aqui nós não temos um templo, um sacerdócio e sacrifício de animais e todas aquelas coisas. Então essa lei passou também. Qual é a terceira lei? A lei civil, que era a lei que valia para o Estado de Israel, que era uma nação como o Brasil. Então era como uma espécie de constituição e das diversas leis que tem. Você já ouviu falar muito em tal lei ou tal coisa é inconstitucional, tal ação do governo é inconstitucional, porque existe uma lei principal em que todas as outras leis têm que seguir, todos os procedimentos têm que obedecer, né, os princípios daquela Constituição. Então, a lei civil era uma espécie de Constituição e tinha os vários códigos, tinha as várias leis para várias coisas ali que aconteciam. E essa lei também passou, porque é uma lei que também tinha princípios morais nela, que envolvia a primeira tipo de lei, que é a lei moral, mas ela era mais especificamente para aquele Estado, para aquele país, Israel, do Antigo Testamento. E nós não somos israelitas, então nesse sentido ela também passou, ainda que os princípios dela permanecem, os princípios morais dela permanecem. Mas Deus fez muita lei ali, dentro daquela circunstância daquele estado do povo de Israel, ainda, nós podemos até dizer, na infância, né, do povo de Deus ali naqueles dias. Bom, irmãos, a lei moral, ela é uma lei que não passa, e ela é uma lei para todas as pessoas. Se eu disser assim para vocês, o mandamento que nós temos aqui, nós estamos estudando o 4º mandamento, nós vamos estudar, se Deus quiser, o 5º mandamento, em seguida, honra teu pai e tua mãe, depois nós vamos estudar o 6º mandamento. Não matarás. Se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, irmãos, o mandamento não matarás é um mandamento que vai passar algum dia? Não. Se eu fizer mais uma pergunta para vocês, o mandamento não matarás é um mandamento que só deve ser obedecido pela igreja ou é para todos os homens? Todos os homens. Então, a lei moral de Deus, ela é inteira, ela não passa e ela é para todos os homens. A lei moral de Deus inteira, os 10 mandamentos, é perpétuo e é para todos os homens. Então, por isso que o Catecismo Maior, é por isso que eu falei tudo isso para explicar esse ponto aqui, por isso que o Catecismo Maior diz que no 4º mandamento exige-se de todos os homens. Então, o dia do Senhor, separar o dia do Senhor para Deus, fazer isso que eu expliquei na pergunta anterior, ou seja, o que eu falei na pergunta anterior, que o mandamento mesmo diz, lembrar de santificar este dia. Como é que eu santifico este dia? Fazendo toda a minha obra nos 6 dias, mas nesse dia eu deixo de fazer as minhas obras e dedico ao Senhor. E todos aqueles que estão na minha influência, filho, filha, servo, peregrino, eu devo se eu sou líder deles, para que eles também guardem esse dia. Qual o motivo? Porque Deus criou o mundo, todas as coisas. Eu devo me lembrar disso. Este mandamento, ele é para todos os homens, não é só para nós, a igreja. É um mandamento que todos os homens têm que obedecer.
Por isso que cada supermercado aberto hoje está quebrando esse mandamento. Aí você pode dizer assim, pastor, mas o dono lá do supermercado, não vou citar o nome, né? Mas pense no supermercado aqui de Belém, o dono dele não é crente, não interessa, ele está quebrando o mandamento, ele está abrindo, em vez de ele estar tirando esse dia para buscar Deus, ele está fazendo com que os seus funcionários trabalhem e ele está quebrando esse dia. É um mandamento perpétuo, é um mandamento para todos os homens, não é um mandamento só para a igreja, não é um mandamento só para os cristãos, é como não matarás. Então, não matarás é para todos os homens, é uma lei moral, uma lei perpétua, é uma lei para todos os homens. Então, o mandamento de guardar o dia do Senhor também para todos os homens. Aí vocês imaginem, né, meus irmãos, como esse dia ele é quebrado. Todo o Brasil e no mundo inteiro, como há pecado no mundo quebrando este dia. Então, por quê? Nós vamos entender por que os homens quebram este dia muito e eles não obedecem disso. Isso tem a ver com adoração, isso tem a ver com louvor. Isso tem a ver com o fato de que diz assim, porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar, tudo que neles há e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Então, este dia é um dia que lembra que Deus é o nosso Criador, que o Deus é o nosso Senhor, que nós dependemos dEle. Então, exatamente porque os homens não querem saber de Deus mesmo, eu não estou nem aí para esse dia. Né? Irmãos, eu vivi num tempo, né, quem é mais velho, sabe disso, que tinha um certo respeito por este dia. Tinha um certo respeito por esse dia. Mesmo no meio de pessoas não cristãs. Né? Porque fazia parte de uma cultura. Hoje em dia ninguém está nem aí. Ninguém se importa. Né? Então, irmãos, isso mostra que as pessoas, pelo menos a influência do cristianismo já não existe mais. Né? Mas vamos lá. O 4º mandamento exige-se que todos os homens santifiquem e os guardem santos para Deus. Todos os homens santifiquem e guardem santos. Mas vamos ver o que é isso. Para Deus, todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra. Então, esses tempos que Deus designou em sua palavra, diz-lhes respeito a, vamos dizer assim, aquilo que Deus determinou para os nossos dias, para os nossos tempos, para o planejamento do nosso tempo, aquilo que Ele determinou para o nosso tempo. O nosso tempo, meus irmãos, não é nosso, o tempo é de Deus. E se há uma coisa valiosíssima é o tempo. Tem até um ditado, tempo é dinheiro, né? E é verdade, mas tempo é muito mais que dinheiro. Pensa assim, tempo é dinheiro é uma questão muito materialista. O tempo é muito mais que dinheiro. O tempo é um tesouro que nunca mais volta. O tempo diz a ver com a minha vida, com como eu estou vivendo. Então, os meus tempos, as minhas semanas, os meus dias, as minhas horas e cada segundo devem ser dedicadas para este Deus, meu Criador e meu Senhor. Eu não devo dedicar o meu tempo e os meus tempos de qualquer forma e dizer assim, não, eu faço o que eu quiser com o meu tempo. Porque nós não somos donos do tempo. Nós somos mordomos do tempo. O tempo é de Deus. Quem está nos dando a vida é Deus. A nossa respiração está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa saúde está nas mãos de Deus. A nossa vida e a nossa morte está nas mãos de Deus. Nós vamos morrer no dia que Ele determinar. O dia que Ele disser assim, acabou o meu tempo. Então, a grande questão é, o que eu estou fazendo com esse tempo que não é meu? Um tempo que é de Deus. Os servos de Cristo, os servos do Senhor, o apóstolo Paulo dá um princípio geral, diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, todo o meu tempo deve ser dedicado para a glória de Deus. Então, eu não posso pegar o meu tempo e dizer assim, eu vou fazer o que eu quiser com o tempo, sem me importar com os princípios da palavra, da lei moral de Deus. Eu tenho que tomar o meu tempo, tenho que dizer assim, como é que eu vou planejar o meu tempo? Eu vou planejar o meu tempo conforme a lei moral de Deus. Assim como eu não posso tomar tratar você de acordo com o que eu acho que eu tenho que tratar, mas eu tenho que tratar você de acordo com a lei moral de Deus. Quando a lei moral de Deus diz não matarás, diz respeito a você, diz respeito à sua vida,
A sua vida é preciosa diante de Deus. A Bíblia diz que eu não posso matar um ser humano, porque cada ser humano, inclusive eu não posso me matar também, suicídio também entra nisso, né? Eu não posso nem me matar, nem matar o outro, porque a nossa vida, ela é a imagem de Deus. A vida de um ser humano vale mais que a vida de um cão, de um gatinho, por mais valiosas que essas vidazinhas também são, né? São animais. De Provérbios diz que o homem que teme a Deus não maltrata os animais, mas a vida do homem vale mais que dos animais. Por quê? Porque é dos homens que se diz que eles são criados à imagem e à semelhança de Deus, irmãos. Então, eu não posso dizer assim, eu vou fazer o que eu quiser com vocês, eu vou tratar vocês de qualquer jeito, porque eu quero tratar, eu vou fazer o que eu quiser da vida de vocês. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que olhar para a lei moral de Deus, olhar para os princípios dessa lei moral. Se você é meu pai e minha mãe, eu tenho que lembrar, honra teu pai e tua mãe. Se você é o presidente da república, se você é um policial, se você é o meu chefe, se você é meu professor, se você está com uma autoridade sobre mim, eu tenho que me lembrar desse mandamento. Eu tenho que me lembrar do mandamento não matarás quando eu for observar a sua vida. Nós passamos aí uma pandemia, nós tivemos que nos organizar para não matar os nossos irmãos, né? Só para dar um exemplo para vocês, não matarás, nós somos responsáveis pelas vidas uns dos outros. Não adulterarás, eu não posso tratar a minha esposa, meu marido e o casamento dos outros como eu quero, mas eu tenho que lembrar do mandamento, não adulterarás, o casamento é santo. Eu tenho que me lembrar que a sexualidade é de Deus. Deus deu a sexualidade, esse grande e poderoso dom que gera a procriação da humanidade. E eu tenho que tratar a sexualidade dentro do mandamento, não matarás, com pureza. Eu tenho que me lembrar que os bens do próximo, eu devo respeito aos bens do próximo. Então, o que é dele, não furtarás. A propriedade, eu devo me lembrar do nome do próximo. Eu devo me lembrar de que ele tem uma reputação na sociedade e eu não devo dar falso testemunho do meu próximo. E tudo que é do meu próximo eu não devo cobiçar, mas respeitar. Irmãos, cada mandamento desse diz respeito a princípios morais perpétuos para todos os homens, que se nós não obedecermos, nós estaremos pecando contra Deus e nós estaremos destruindo nossas vidas e a vida do nosso próximo. E será que o tempo é diferente? Será que o tempo eu posso fazer o que eu quiser no meu tempo? Não. O quarto mandamento diz assim, o tempo é de Deus. E veja que o quarto mandamento, ele está na primeira tábua da lei. E a primeira tábua da lei tem a ver tudo com quem? Diretamente com Deus. Então, não ter outro Deus, não usar o nome dele em vão. Aliás, não ter outro Deus, não fazer mais de escultura, não usar o nome dele em vão. E guardar o dia do Senhor. Esses mandamentos têm a ver mais diretamente com a pessoa bendita do Santo Deus. Então, o meu tempo... Eu não posso dizer assim, eu vou fazer o que eu quiser do meu tempo. Eu tenho que olhar para as Sagradas Escrituras e tenho que planejar o meu tempo de forma que os princípios das Sagradas Escrituras vão orientar o meu tempo. Não é o pragmatismo, não é o que eu quero alcançar, não é a cultura moderna, não é o fato de que ninguém está nem aí para o dia do Senhor e nem para o tempo de oração, ninguém está nem aí para Deus mesmo. E eu vivo numa cultura totalmente secularista, materialista, que não se importa com Deus. Não, o tempo das pessoas, as pessoas, elas estão dedicando o seu tempo aos seus ídolos, como Acais, que nós lemos hoje, o rei de Israel, lá no capítulo 28, 2 Crônicas, que o irmão Ismael leu para nós. Ele dedicou a vida dele aos ídolos e morreu. O tempo, irmãos, é importantíssimo. E a pergunta que eu quero deixar para os meus irmãos hoje, uma pergunta muito prática. Vocês têm organizado o tempo de vocês de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com o que todo mundo faz? Ou de acordo com o pragmatismo? Bom, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, então eu quero alcançar aquele objetivo e eu vou então planejar meu tempo assim. Não é assim, a vida do cristão não deve ser assim. A vida do cristão deve ser, eu vou organizar o meu tempo, as minhas atividades de acordo com os princípios da palavra. E aí entra o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, e é isso que o Catecismo Maior está dizendo aqui, meus irmãos, ele diz assim, eu vou ler de novo o Catecismo Maior na pergunta 116, ele diz assim, no quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos. Aqui fala o princípio geral, que Deus designou por sua palavra. Expressamente, ou seja, ele deixou isso expresso, ele deixou isso como mandamento,
um dia inteiro em cada 7. Então, qual é o mandamento? O mandamento em si não é o seguinte: guarda o sábado, 7º dia. O mandamento em si é: guarda um dia em 7. Tá? Por quê? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor. O princípio aqui não é que exatamente o 7º dia em si seria perpétuo. E aqui nós vamos entrar já no outro aspecto, né? De que você tem um mandamento. Qual é o mandamento em si? O mandamento em si é o seguinte: você tem 7 dias. E Deus, o mandamento é: separa um dia em 7. No Antigo Testamento, eu estou antecipando aqui, não vou antecipar, vou explicar em parte. O mandamento não é diretamente envolvendo o sábado, o 7º dia. O mandamento é diretamente envolvendo um dia em 7. Então, eu tenho que organizar a minha vida. Qual é o princípio geral, meus irmãos? É que Deus está dizendo para nós. Deus está dizendo assim: faz toda a tua obra em 6 dias. Tudo que você tiver que fazer, todas as suas atividades, tudo, de repente está tudo, irmão, 100% das suas atividades, faça em 6 dias. E separe um dia para o Senhor. Tá? Então você tem, o mandamento é esse: 6 dias toda a obra. Um dia uma semana tem 7 dias. Então, 6 dias toda a obra, um dia em 7 para o Senhor. E nesse dia, deixar de fazer aquelas outras obras. É um princípio simples e claro. Tá? Porque tem um motivo que eu vou falar para vocês. Já falamos aqui, mas a gente vai desdobrar melhor. Então, esse é o mandamento. Agora, o catecismo continua o seguinte: expressamente um dia inteiro em cada 7. Aí ele explica a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento em relação a este dia. O Antigo Testamento qual era o dia estabelecido por Deus no Antigo Testamento? Porque Deus, assim, o mandamento é um dia em 7. Mas isso não significa que, pastor, é assim? Então vou fazer o seguinte: eu vou guardar a segunda-feira, né? Porque eu quero, já que é um mandamento um dia em 7, eu vou guardar a segunda-feira. Aí o outro irmão diz assim: não, eu vou guardar a quarta-feira. Aí outro diz assim: não, eu vou guardar a sexta-feira. Não é isso. Porque Deus também não deixou assim. O mandamento é um dia em 7. Mas Deus também estabeleceu para cada dispensação, ou seja, Antigo e Novo Testamento, qual seria este dia em 7. E por isso que o Catecismo Maior ele vai avançar. Então ele diz assim: expressamente um dia inteiro em cada 7. Aí ele avança, que era, olha só, o 7º dia, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. E o primeiro dia da semana, desde então. Então, vocês estão percebendo? Então, veja só. No Antigo Testamento, qual é o mandamento? O mandamento é um dia em 7. Só que Deus não deixou isso livre. Para que cada um, eu guardo segunda, eu guardo terça, eu guardo quarta, eu guardo sábado, eu guardo domingo. Não é. Mas é o quê? No Antigo Testamento, esse dia em 7, era o 7º dia mesmo. Era o sábado mesmo, o nosso sábado. Né? Então, a gente conta segunda, terça, quarta. Segunda não. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7º dia é o sábado mesmo. Então, no Antigo Testamento era o 7º dia mesmo. Era o sábado mesmo. Mas isso iria vigorar até a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daí, a partir de então, muda-se o dia.
O mandamento permanece. O mandamento, ele é um, não muda nada. O princípio, a ordem geral do mandamento não muda, mas muda o dia. Qual é o dia que muda? Do 7º para o 1º da semana, desde a ressurreição de Cristo, até quando? Há de continuar assim até o fim do mundo. Então, até o Senhor Jesus Cristo voltar, qual é a nossa defesa, meus irmãos? A defesa é reformada, puritana, se quiserem também dizer assim, e muito mais do que isso, bíblica. Nós cremos que é das Escrituras, que é da Palavra de Deus. A nossa defesa é que este mandamento, ele continua valendo, ele se referia ao sábado no Antigo Testamento, e no Novo, e até a ressurreição de Jesus, e a partir da ressurreição de Nosso Senhor, até o fim do mundo, se refere ao domingo, ao 1º dia da semana. E aí o Catecismo Maior continua dizendo assim, observem, o qual, ou seja, o domingo, é o sábado cristão. Sábado quer dizer descanso, Shabat, descanso. Então, o sábado cristão é o dia de descanso cristão. O dia de descanso judaico era o 7º mesmo. Era o 7º mesmo. Não há o que discutir. Está claríssimo nas Sagradas Escrituras. O dia de descanso do Novo Testamento, o dia de descanso cristão, é o 1º dia da semana. Os irmãos sabem que há controvérsias sobre este assunto, acusações, polêmicas, mas isso não na Escritura. A Escritura, meus irmãos, ela é muito clara, muito precisa sobre esta mudança e sobre o princípio que está envolvido aqui. Ela é clara em que sentido? Ela é clara no sentido que este mandamento é perpétuo, porque está dentro da lei moral de Deus. Então, assim como o mandamento não matarás ou não adulterarás, ele não passou com a antiga aliança, ele permanece na nova aliança, assim também o mandamento, o 4º mandamento, permanece. E ela é clara também com a mudança do dia. Isto é claro tanto pelo princípio que está por trás do dia. No Antigo Testamento, nós tínhamos o motivo, exatamente, mais precisamente, com relação ao 7º dia, porque foi o 7º dia que Deus descansou, completou a sua obra. Então Deus fez o mundo em 6 dias, e aí eu não estou entrando, irmãos, se são 6 dias literais ou não, isso aí na verdade não tem grande importância esse aspecto, se é literal ou não, mas 6 dias ele fez o mundo, e no 7º dia ele descansou, ou seja, ele completou a sua obra. Então esse dia é um símbolo da criação. Então, o princípio que está por trás do Antigo Testamento, da guarda do 7º dia, é a criação. É o fato de o seguinte: por que nós estamos aqui nesta manhã, nós estamos aqui guardando um dia para Deus? Porque Deus nos criou. Porque nós devemos tudo a Ele, e nós viemos aqui tributar honra e glória a Ele. Nós separamos um dia entre 7 para dizer assim: Senhor Deus, meu dinheiro não é o meu criador e nem o meu mantenedor. Meu trabalho não é o meu criador nem meu mantenedor. A minha família não é minha criadora nem minha mantenedora. O meu criador e o meu mantenedor é o Senhor. E quando eu guardo esse dia, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim: eu estou dedicando um dia para dizer: Ele é o meu criador, Ele é o dono dos meus dias. Ele é o dono do meu tempo, e eu dedico este dia para Ele, um dia entre 7. Se eu não dedico nenhum dia, eu estou dizendo: todos os dias eu faço o que eu quiser, mas quando eu dedico um dia, eu estou dizendo: eu não posso fazer o que eu quiser com os meus dias, mas eu tenho que fazer o que Ele quer. É dele o tempo, eu sou dele, e eu estou dedicando a Ele. Mas o sábado cristão, que é um dia de descanso também, é um dia também que vale para nós o princípio deste dia. Por que é no domingo? Por que é no domingo?
porque é o dia, meus irmãos, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da segunda criação. Quando foi que o Senhor Jesus descansou das suas obras? Quando foi que o Senhor Jesus completou a sua obra? Quando foi que o Senhor Jesus, ele fechou todo o trabalho que ele veio para fazer? Quando ele levantou-se dentre os mortos. E quando foi que ele levantou-se dentre os mortos? Não foi no 7º dia. Foi no primeiro dia da semana. Na sexta-feira, o Senhor Jesus Cristo foi o quê? Crucificado. No sábado, no 7º dia da semana, nosso sábado, ele passou sepultado. Mas quando Maria Madalena foi ao sepulcro cedo da manhã do primeiro dia da semana, ela viu o túmulo vazio. Ela viu a pedra revolvida e foi avisar os outros apóstolos. Lembra que nós já pregamos aqui? Então, esse foi o dia da ressurreição. E este é o dia, já fizemos aqui estudos, irmãos, aqui na nossa exposição do Evangelho de João, mostrando que este é o dia que o Senhor Jesus Cristo aparece aos discípulos, primeiro dia da semana. Este dia é o dia que nós, diferente dos crentes do Antigo Testamento, que separavam o 7º como uma memorial da criação e também como memorial, isso está em Deuteronômio, da libertação do Egito, no nosso caso, nós separamos o primeiro dia também como um memorial da primeira criação. Não deixamos de fazer isso. Nós estamos aqui lembrando que o Senhor é o nosso Criador, provedor e mantém todo este mundo, mas especialmente com uma lembrança da ressurreição de Jesus. Irmãos, eu queria colocar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês saírem da igreja, saírem da casa de vocês para virem à igreja nos domingos, eu queria colocar um pensamento na mente de vocês. Vocês venham com o seguinte pensamento, tá? Queria sugerir isso para vocês. Vocês saem da casa de vocês. Eu vou para a igreja hoje é domingo. Quando foi que Jesus ressuscitou? Domingo. Então eu estou saindo da minha casa hoje, me preparei, estou saindo agora de casa, eu estou indo para a igreja, reunir-me com os meus irmãos. E eu estou indo fazer o que lá? Eu estou indo comemorar a ressurreição de Cristo. É o dia da ressurreição de Cristo. Eu queria que, se vocês não têm pensado nisso, vocês começassem a pensar nisso desde hoje. Então, toda vez que vocês saírem da casa de vocês, lembrem que vocês estão indo para a igreja para quê? Para comemorar a ressurreição de Jesus, para rememorar a ressurreição de Jesus. Irmãos, o cristianismo ele é muito simbólico. Nós temos aqui mais um símbolo: o pão e o vinho. Nós estamos aqui para rememorar a cruz de Jesus, mas Jesus não ficou morto, porque um mediador morto não poderia nos salvar, mas Jesus ressuscitou. Ele foi crucificado na sexta-feira, mas nós não guardamos a sexta-feira. Já prestaram atenção nisso? Você não tem nem debate, né? Você não vai ver nenhum grupo defendendo para a gente guardar a sexta-feira. Nós guardamos o domingo. Por quê? Porque a sexta-feira foi a crucificação. Foi o estar consumado. Mas o fechamento vem no domingo. O fechamento, aquilo que significa que Deus aceitou, que Jesus venceu, é o túmulo vazio. Porque se não tem túmulo vazio, se Jesus ainda está, e eu digo isso com reverência, tá? Se Jesus ainda está em algum túmulo aí, e ninguém sabe, então, irmão, vamos embora daqui. Nada tem valor, tudo que a gente faz aqui não tem valor nada. Se Jesus não ressuscitou, você está perdendo tempo aqui. Vamos fechar a igreja, vamos embora, vamos ser outra coisa na vida. É aquilo que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, se a nossa vida depende só desse mundo aqui, e é tudo que nós temos aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas então Paulo diz: mas Cristo ressuscitou.
Cristo está vivo. E ele ressuscitou no domingo. Então, todas as vezes que vocês saírem das suas casas para virem aqui, saiam com esse pensamento: eu estou indo comemorar a ressurreição de meu Senhor, meu Salvador, porque ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Eu estou salvo, eu estou justificado na ressurreição de Jesus. Quero só deixar um versículo para vocês. Vamos olhar em Romanos, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 25. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Meus irmãos, então, este dia, ele é o dia, o primeiro mandamento diz: o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo o que neles há, descansou nesse dia. Por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Nós podemos dizer: o Senhor abençoou agora o primeiro dia e o santificou como nosso sábado cristão, como nosso descanso cristão, porque Jesus está nos recriando. Começou a recriação de um mundo novo no primeiro dia. Quando Jesus se levanta dentre os mortos, lembra que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, ele é a primícia dos que dormem. Então essa criação aqui, a primeira, foi destruída pelo pecado, mas Jesus recria. Jesus é um novo homem, é um novo Adão. Então esse dia nós viemos aqui para lembrar da primeira criação, para agradecer, mas para lembrar ainda mais da recriação, da restauração, da obra da cruz. Como Paulo diz, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O Catecismo Maior ainda diz assim, que no Novo Testamento se chama, como é que o Novo Testamento chama esse dia? Dia do Senhor. Como o Antigo Testamento. O Antigo Testamento dizia: em 6 dias fez o Senhor. Aliás, perdão. No versículo 10, o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então, o Novo Testamento diz: o dia do Senhor. Eu quero finalizar o nosso estudo desta manhã lendo com vocês agora os versículos que eu deixei também lá no grupo. E esses versículos, eles mostram, primeiro, vamos ler, meus irmãos? Eu vou praticamente só ler e não tem muito o que dizer, porque é bem claro os versículos, né? Existe o mandamento do sábado, do dia do descanso, que está aqui, nós lemos já no Catecismo, mas existe também Deuteronômio 5, do 12 ao 15. Bora ler lá? Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 5, do 12 ao 15. Deuteronômio 5, do 12 ao 15, que diz assim, meus irmãos: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem teu animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás, veja que aqui dá um outro motivo, além do motivo de Êxodo. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então também o dia de sábado é porque é um dia de libertação. No nosso caso é o dia da nossa libertação, porque nós fomos servos no nosso Egito, e Jesus é o nosso Moisés. Então é um dia de comemoração. Irmãos, o domingo é um dia de alegria, é um dia de festa. É um dia de festa, é um dia festivo. Lembra que o Catecismo Ortodoxo diz? O dia festivo é o dia de festa, é o dia de alegria.
Vamos ver que a guarda do primeiro dia da semana, observada pelos apóstolos e cristãos primitivos, aconteceu lá desde o início, desde o princípio. Eu quero ler com vocês também João, antes de nós lermos esse texto aqui, eu não acrescentei, mas vocês podem acrescentar. João capítulo 20. João capítulo 20. O primeiro dia da semana, ele começou bem no iniciozinho mesmo. O ensino do valor dele começou com o próprio Jesus. João capítulo 20, versículo 1, que diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 19: Chegada, pois, a tarde daquele dia, e veja que João destaca o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Versículo 26. 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana da outra semana, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Agora, meus irmãos, lá em Atos capítulo 20, versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 7, diz a Sagrada Escritura. Atos capítulo 20, versículo 7, diz a Sagrada Escritura: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Quando foi que esses irmãos se reuniram para participar da ceia? Partir o pão. No primeiro dia da semana. 1 Coríntios, capítulo 16, meus irmãos. Vamos ler também. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Qual era o dia da coleta? Qual era o dia da oferta cristã para os pobres? Vamos ver que Paulo recomenda. Ele diz assim no capítulo 16, verso 1: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ele não só tinha ordenado à igreja de Corinto, mas ele tinha ordenado às igrejas da Galácia, que eram várias igrejas naquela região. Qual era a ordem apostólica? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam coletas quando eu chegar. Então, qual era o dia da coleta? Primeiro dia da semana. Em Corinto somente? Não, também em Gálatas. Quer dizer que não foi uma coisa assim, que Paulo disse só para Corinto. Paulo disse: olha, assim como eu falei já para a igreja da Galácia. Por quê? Porque já era normalidade os cristãos se reunirem no dia da ressurreição de Jesus. Era o dia do descanso, era o dia do Senhor. E isso era tão verdade, meus irmãos, e era tão comum já, que quando o apóstolo João falou do dia da revelação, qual foi o dia? Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João já era um velhinho, já tinha se passado muito tempo, a igreja já tinha se consolidado em muitas práticas, e quando João recebe o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, olha o que ele diz. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, quando foi que Deus deu para eles? Versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Que dia do Senhor é esse? Irmãos, Jesus se apresentou no dia da ressurreição.
8 dias depois, se apresentou. A igreja reuniu-se para comer o pão, partiu o pão, no primeiro dia da semana. A igreja fazia as coletas na Galácia, em Corinto, e podemos dizer em todas as partes, no primeiro dia da semana. João diz, qual foi o dia que Deus me deu essa revelação? No dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Podemos dizer com plena certeza. No primeiro dia da semana. Já era tão consolidado e tão comum que esse dia já era chamado o que? Dia do Senhor. Primeiro dia da semana. A guarda deste dia já estava consolidada entre o povo de Deus, ao ponto de João não precisar dizer que dia especificamente era esse. Ele dizia simplesmente o dia do Senhor. E eu quero ler, para nós concluirmos, apenas mais 2 grupos de versículos. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, porém, os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus não veio destruir os mandamentos, Jesus veio cumprir. Ele cumpre na lei cerimonial, mas ele cumpre também na obediência plena à lei moral. E ele não destruiu a lei moral, meus irmãos. A lei moral não passou, tá bom? E o último texto, que é uma profecia do Antigo Testamento para o Novo, que está em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram de costumes do Oriente. São agoureiros como os filisteus, associados com filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos. Eu acho que esse texto aqui está... Só confirmar aqui, irmãos, rápido. Alguém tem o texto que eu deixei no grupo? Aí, só confirme para mim, que eu acho que eu anotei errado aqui. Vou verificar aqui. É 56. Isso, agora. Bora lá. 56. Agora. Bem-aventurado, versículo 2, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guardar de profanar o sábado, e guardar sua mão de fazer algum mal. Versículo 6 agora. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar,
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos, isso aqui é uma profecia para os tempos futuros, para os tempos da nova aliança. E o Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que guardar de não profanar o meu sábado, de guardar a sua mão de fazer algum mal nele. E diz que os estrangeiros, versículo 6, vão servir e amar o nome do Senhor, serão servos do Senhor, os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. A minha casa será chamada casa de oração. O Senhor está falando desses tempos que nós estamos vivendo hoje, irmãos, tempos do Evangelho. Eu quero encerrar, meus queridos irmãos, dizendo para vocês o seguinte: irmãos amados, vamos organizar os nossos dias, o nosso tempo, de acordo com o que o Senhor tem designado. Eu quero lhes convidar a meditar nessa primeira parte do estudo. Nós vamos estudar semana que vem as outras perguntas do catecismo, até concluirmos, né? Se não me engano, são 3 ou 4 perguntas. Ainda falta nós vermos. Mas agora eu já quero deixar para vocês pensarem o seguinte: organize os seus dias, a sua semana, conforme Deus orienta na sua palavra. E organize assim por quê? Porque Ele é o seu Deus. Porque você o ama, porque você quer agradá-lo em todas as coisas. E nessa organização, o que Ele está dizendo para nós aqui no estudo de hoje? É que os 6 dias, organizem os 6 dias com todas as atividades. Mas este dia, diga assim: este dia eu vou tirar para Ele. Eu vou tirar para a adoração a Ele, eu vou tirar para o culto a Ele. Por quê? Por 2 motivos. Ele é o meu Deus Criador e Ele é o meu Deus Salvador. Amém? Nós viemos aqui para dizer: Senhor, Tu és meu Deus, eu sou grato. O Senhor é o meu Criador e o meu Salvador. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça e nos abençoe neste nosso propósito. Senhor, nosso Deus, nós queremos agradecer pela alegria de estarmos hoje aqui reunidos no dia do Senhor, no dia também da ceia do Senhor. E nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, pedir que o ensino desta manhã, tudo que for, Senhor, a Sua palavra que nós aprendemos aqui hoje, pedimos que o Espírito Santo Ele venha, Deus, aplicar profundamente a nossa alma, nos dando, Senhor, consciência desta verdade, de que o tempo é do Senhor e de que este dia, Senhor, nosso Deus, deve ser um dia dedicado a Ti, para o nosso bem espiritual e como expressão da nossa grande gratidão, do nosso grande amor a Ti, Senhor, nosso Deus, que nos salvou, que nos criou, nos mantém e nos salvou no Seu Filho Jesus Cristo. Nós possamos crescer nessa obediência e nos alegrar cada vez mais na verdade de que o Senhor é o nosso Deus, Criador, Provedor, Redentor em Jesus, pela graça do Espírito Santo. Louvado seja o Seu nome, cada vez mais na nossa vida. Amém e amém.